Oi, gente! Hoje eu quero falar para vocês uma coisa. Vocês não têm problemas emocionais, sabia? Vocês têm provavelmente uma personalidade que está desordenada, que está funcionando fora da ordem correta, tá? E é isso que pode mudar a vida de cada um de vocês que está vendo esse vídeo aqui, tá? O que acontece é que a maioria das pessoas estão em busca de tratar atos isolados. Então, a ansiedade, a depressão, a irritabilidade, tá? Olhando isso de forma isolada. Enquanto, na verdade, o problema está em hábitos, ou seja, atos repetitivos que já viraram hábitos estruturais que já formaram uma estrutura, que são chamados de vícios. Então, se eles têm estruturas, eles são estáveis, que são chamados de vício, que estão moldando a sua personalidade inteira. E é aí que a gente precisa agir. O problema não é só a emoção, tá? Ele já caminhou, ele já virou outra coisa. Então, você não é ansioso, tá? Você só está estruturado numa forma ansiosa. Eu espero que isso alivie vocês que estão ouvindo essa aula. Hoje, nesse mundo, né, no meu mundo médico, mas fora do mundo médico, nesse mundo contemporâneo, vamos dizer assim, tudo está relacionado à ansiedade, à compulsão, à baixa autoestima, que a gente vê muito por aí, né? Mas todo mundo evita uma palavra ou então dilui a palavra vício, tá? Dilui ou evita falar sobre isso, ou pesquisar sobre isso, ou ir atrás profundamente no verdadeiro significado dessa palavra, tá? E de tudo isso, o que eu posso tirar? Se você não entender o que é o vício, tá? Você nunca vai entender por que a sua vida não consegue mudar. É preciso que você entenda, porque você pode estar com isso dentro de você. Se você não entender, você não vai conseguir quebrar essa estrutura, desmontar, vamos dizer assim, essa estrutura, tá? Segundo Santo Tomás de Aquino, o que é o vício, tá? Então, a definição clara, o vício é uma disposição estável para o mal. Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Eu sempre vou trazer vocês para o conceito, tá, gente? Porque às vezes a gente está tão atropelado no pensamento pelo estilo de vida moderno que a gente está inserido hoje, que a gente não consegue pensar o que a gente está dizendo na frase. Então, o vício é uma disposição, uma tendência que nós temos, um movimento estável, que já ficou estável. Não é uma coisa que você fez uma vez, não. É que você fez várias. Disposição estável para o mal, para alguma coisa que você enxerga como bem, mas que, se a gente for analisar, é um mal, certo? Essa disposição estável para o mal. Não é um ato isolado, não é um erro pontual, isso que eu quero dizer para vocês. A gente consegue definir o vício? É um modo de ser. Você construiu isso de tanto fazer. Tá? Então, é uma disposição que já está estável e direcionada para a forma errada, por exemplo. É diferente, por exemplo, de pecado. Muita gente acha que tem uma proporção direta. O pecado é o que você faz. Aí sim é um ato isolado, né? O pecado é um ato isolado e é aquilo que você faz. O vício não. O vício é aquilo que você se tornou fazendo muitas vezes, né? Já estabilizando esse fazer muitas vezes. É aquilo que você se tornou. Então, vamos lá. Trazendo para o meu consultório. Muitos pacientes não têm, por exemplo, episódios de compulsão alimentar, tá? O que eles têm? Vamos trazer para um conceito para vocês, para a gente conseguir mudar a base do problema. Eles têm uma estrutura, ou seja, algo que está estável, intemperante. Vamos denominar de uma maneira para a gente conseguir melhorar. O paciente não tem crise de ansiedade, tá? Uma pessoa não tem crise de ansiedade. O que ele tem? Ele tem um hábito, tá? De temor desordenado. Olha como ficou mais claro, tá? Não é uma crise de ansiedade, que não define nada, né? Fala e não fala muita coisa. Ele tem um hábito de temor, medo, que está desordenado. Porque medo todos nós temos. Essa paixão está em nós, né? Ela está dentro do nosso apetite irascível. Então, é uma paixão que está em nós. Só que é um hábito de temor que está desordenado. Ele não está ordenado, estruturado da maneira correta. Tá? Então, dessa forma, a gente conseguir ver uma luz no fim do túnel, né? Para a gente conseguir corrigir tudo isso daí. Então, assim, entrando nisso tudo, existem
alguns níveis de deformação nessa estrutura que eu tô falando para você, e nós vamos falar então desses níveis. Os vícios intelectuais, vamos falar do primeiro. Esses vícios intelectuais são aquelas estruturas, então, aquelas disposições estáveis que elas deformam a maneira da gente pensar, deformam o pensamento. Por exemplo, uma pessoa que interpreta tudo de forma errada, de forma errônea, vamos dizer, e que vive com uma completa distorção da realidade, tá? Então, assim, eu vou trazer um exemplo do meu consultório. Eu falo para um paciente, olha, você está apresentando esses sangramentos menstruais irregulares porque você está entrando na perimenopausa e tal. E depois de explicar, a pessoa, no final, ela fala assim, tá, mas e a causa do sangramento? Ou seja, ela não entendeu a realidade e ela está achando que a realidade é outra coisa, outra causa, isso acontece muitas vezes. Ah, não, mas eu estou tomando tal remédio, então esse sangramento é a causa do remédio. Não é isso. Aí a gente volta, é uma pessoa que tem dificuldade, ela distorce a realidade para muitas vezes não enxergar aquela realidade que está ali na frente dela. É uma pessoa que tem um vício intelectual, uma maneira de pensamento, uma disposição de pensamento que está errônea. Ela não consegue. E se ela fez isso muito tempo, essa disposição fica errada. Ela passa a interpretar tudo na vida dela de forma errada, tá? A segunda estrutura são os vícios éticos, que está relacionado, então, à nossa vontade e à afetividade, que são potências da alma também, tem aula aí no canal sobre isso, e que elas deformam, respectivamente, o nosso querer e o nosso sentir, tá? São esses vícios. Exemplo, a compulsão alimentar é um grande exemplo desse vício ético, que a gente chama aqui, e pode parecer que ético não está relacionado à vontade e à afetividade, mas a compulsão alimentar sim, né? Você é intemperante, você não consegue conter e tem uma paixão desordenada ali. Você deforma o querer e o sentir. E a impulsividade também demonstra claramente essa deformidade e a irritabilidade. Você vê que tem uma distorção, né, entre o que você quer e a maneira como você age. Vamos lá. A terceira estrutura são os vícios espirituais. Então, os vícios intelectuais, que deformam o pensamento, os vícios éticos, que deformam o seu querer e a sua vontade, e os vícios espirituais, que faz o quê? Que faz uma oposição direta a Deus. São outras estruturas que estão erradas, tá? Por exemplo, o desespero, tá? Você não esperar, você não ter a esperança, você desesperar o tempo todo. É uma oposição direta a Deus. O ódio, né? Então, é uma oposição direta a Deus, porque Deus é amor, né? É amor que sobra, transborda, e ele dá um pouquinho pra gente, né? Nós recebemos o ser por coparticipação. Então, o ódio é o que? Uma oposição direta a Deus. É um vício espiritual. A gente desenvolver isso no dia a dia, tá? Sentir isso, passar a criar uma estrutura de pensamentos, de ação, disposição que ficou estável, sempre relacionado ao desespero, relacionado ao ódio, relacionado à assídia, que é uma espécie de preguiça, mas eu não vou aprofundar aqui na assídia, eu vou falar para vocês entenderem, né? Uma preguiça espiritual é uma oposição direta a Deus, que é fogo, que é alegria, que é amor, né? Então, existem esses três vícios, essas disposições que são estáveis, direcionadas ao mal, como eu disse lá em cima. Então, você não tá você entende agora, você começa a entender um pouco mais depois dessa explicação até aqui, que não é um sofrimento apenas emocional, não é algo relacionado às emoções. Você sofre porque a sua inteligência, tá? Como parte da sua alma espiritual, a sua vontade como parte da sua alma espiritual e a sua afetividade, que já entra dentro da sua alma inferior, vamos dizer assim, elas estão desordenadas, elas estão funcionando fora da ordem, né? E isso não deixa você desenvolver uma personalidade madura, isso deixa você funcionar de forma bagunçada. Você está funcionando de forma bagunçada. Então, vamos lá. Eu vou tentar relacionar isso tudo que eu falei com a minha prática clínica, com a parte do aspecto psicológico visto hoje em dia também. Grande parte do que hoje a gente vê como um diagnóstico, transtorno de ansiedade, tudo que eu disse aqui, na verdade vai ser a consequência de vícios estruturais e pior, que não estão sendo investigados, porque não estão sendo olhados nessa direção, né? É visto só como um diagnóstico daqui para frente e você
não trata a estrutura, a disposição que está estável de maneira desordenada lá atrás, né? E o exemplo, a compulsão, por exemplo, está muito relacionada a um vício estrutural da intemperança, né? Da falta de temperança. A ira, a irritabilidade, que está muito frequente hoje em dia, está diretamente relacionada à falta de mansidão, que é algo que também pode ser adquirido se reestruturado. A ansiedade pode ser esse temor desordenado, essa paixão desordenada, é paixão da alma, tá, gente? Não paixão enquanto sentimento. Que está desordenado dentro do funcionamento da tua alma. A baixa autoestima pode estar relacionado a um vício da pusilanimidade, tá? Que é um vício que você se enxerga sempre inferior ao que você realmente é. E tudo isso, vocês concordam comigo, pela profundidade que isso tem, não dá para ser resolvido com hormônio, não dá para ser resolvido com medicação que mexe em neurotransmissor, né? Isso tudo você só resolve reorganizando a tua alma, olhando para a tua história, toda a tua história narrada por você mesmo, e você enxergando como aquela estrutura estável, desordenada foi formada, para que você consiga desatando esses nós pouco a pouco, tá? E eu falei sobre, tá? Eu quero que fique bem claro para vocês a diferença entre o que é pecado, né, e o que é vício. Muitas pessoas, às vezes religiosas, podem ter acesso a essa aula, e o que acontece? O pecado, ele é algo eventual, é um ato eventual e concreto. O vício é outra coisa, né? O vício é a estrutura gerada por esses atos pontuais e concretos. Virou uma estrutura porque foi repetido muitas vezes e essa estrutura fica fixa ali e tem uma identidade, forma uma identidade prática, que é muito mais difícil de ser dissolvida, diluída, tá bom? Então, assim, comer demais uma vez pode ser um pecado, né? Um pecado, o pecado da gula. Mas viver comendo desordenadamente já é considerado um vício e vai ser um pouco mais difícil da gente resolver. É só isso que eu quero dizer. A gente vai ter que agir mais em cima disso. Educar, a gente vai levar mais tempo, mais esforço para educar a sua vontade em cima disso. Então, o problema não é só o que você fez ontem, pontualmente, né? O problema é o que você vem fazendo há anos de forma errada, direcionada para o lugar errado, certo? Nós vamos falar aqui sobre essa construção do hábito. Por exemplo, você começa a fazer um hábito que vai gerar um vício, né, dependendo da direção onde ele estiver, tendo disposições, né, através das simples disposições. As simples disposições, qual que é a etapa dessa evolução, dessa construção de estrutura? Que pode ser do vício e da virtude, tá? Um ato isolado, a repetição desse ato, a disposição, se você repete, ele já acha um lugar, uma forma. Então faz a disposição, aí ele vira um hábito, depois da disposição, porque ele achou uma forma, e ele ganha uma certa estruturazinha, assim, pouquinho. E aí ele vira uma personalidade estruturada. Então, revisando, ato isolado, repetição, disposição, hábito, tá? E personalidade estruturada. Você não acorda de um dia para o outro vicioso. Não é isso que acontece. Você se torna silenciosamente, dia a dia, vicioso, né? Ao longo do tempo. E isso é muito importante porque, assim, não é uma coisa que assim como você não faz isso de um dia para o outro, você não cura isso de um dia para o outro. É algo que vai exigir também uma batalha e um tempo proporcional, claro, e assim, a gente conta com a ajuda da graça, né, que pode acelerar um pouco o processo, e desestruturar, né, se foi uma estrutura errada o que você formou. E falando da personalidade, então, nós temos, chegando nessa personalidade, né, nós temos alguns tipos distintos, 3 tipos distintos, segundo Aristóteles, de personalidade. Nós temos aquela personalidade incontinente,
tá? Porque essa estrutura que eu te disse, ela pode ser o caminho para o bem ou para o mal, para a virtude ou para o vício. Aqui nós estamos... O que formou, né? Quais foram os tipos de personalidade que se formou? Então, a gente tem 3 tipos distintos, que é o incontinente. O que é o incontinente? Ele quer o bem, ele até visualiza o ideal de bem, mas ele está sempre caindo nas paixões. Paixões aqui como apetites, movimentos, tendências, desejos da sensibilidade, tá? Então, é o paciente que diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, eu não consigo fazer. Tá? É exatamente esse paciente. Existe aquela personalidade continente, né? Daquela estrutura toda, o continente. O que é o continente? É aquele que luta contra o mal. Ele luta contra aquilo que ele faz de ruim e ele faz o quê? Ele vence pela força dele, pelo esforço de fazer aquilo. Não é prazeroso, ele gera uma energia ali para conseguir na luta. Existe ainda aquele conflito interno, aquela batalha para ele conseguir. Tá? Essa é a personalidade continente. Temos o temperado, que é o vicioso, é a terceira personalidade. O que é ele? É aquele que já está ordenado, que ele preencheu todo aquele caminho, tá? Que eu disse aqui antes da aula, e aquilo, ele já passou por essa parte do esforço, e aquilo já está estável nele, já virou uma disposição. Então, é o temperado, é o vicioso, é o virtuoso, que também pode ser o vicioso, tá? Ele já não tem, o virtuoso, ele já não tem aquela guerra interna, assim como o vicioso nem tem aquela guerra interna de achar assim, isso é ruim e tal, não. Ele já organizou de uma forma que ele faz o ruim, ele nem fica lutando mais contra aquilo que é ruim e já se instalou dentro dessa personalidade, tá? A virtude, ele é um processo de integração, você vê por esse caminho que eu acabei de dizer para vocês aqui, né? E aí, nós podemos dizer ainda dentro dos vícios, o quê? Que esses vícios que a gente chama de capitais, né? Que são os vícios cabeças de outros vícios, é como se eles engravidassem de outros vícios, eles geram outros vícios, por isso esse nome. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente fosse listar alguns vícios muito vigentes, né, nesse mundo, a gente encontra a vanglória, que é aquela necessidade de validação do que se é, a inveja, que vem pra gente com aquela comparação constante com o outro, a assídia, que é aquele vazio existencial, é uma pessoa que vive sem sentido e muitas vezes isso é exteriorizado como cansaço, tá? A avareza, que é um apego excessivo, eu já falei um pouquinho sobre a avareza aqui em aulas anteriores, é um apego excessivo à segurança, né? Através de alguns princípios universais, assim, que garante a possibilidade de outras coisas. A ira, que é o quê? É uma reatividade emocional. A luxúria, que é uma desordem do desejo, está relacionada a uma desordem do desejo. A gula, que é uma desordem na alimentação, tá? E se você tratar somente os sintomas de uma pessoa que chega até você, ou você mesmo, se você quiser somente tratar os seus sintomas, você vai deixar de lado, você vai colocar uma toalha em pontos fundamentais que vão fazer você viver muito melhor, né? Existe muito provavelmente um vício centralizador, organizador, que tá fazendo a tua vida funcionar desse jeito e tá gerando os sintomas que você tá apresentando. Eu quero abrir o teu olhar para isso. Vamos falar, já chegando no final desse vídeo, sobre um vício que é dominante, né? Normalmente nós temos um vício dominante, né? Em cada um, é preciso que você ache qual é o seu vício dominante. Cada pessoa tem um vício dominante inscrito na sua essência. Nem sempre as pessoas têm os 7 vícios capitais e todos eles, mas é preciso que você olhe e pense, depois que dessa lista que eu dei para vocês, e tem outros, né? Tem muitos outros vícios, que você tente achar o que é aquilo que está muito inscrito na tua essência, né? Com muita sinceridade, o que está inscrito, porque a partir dele você consegue saber quais são as raízes dos outros e você vai conseguir lutar, começar a lutar, se tornar continente, né? Aquela personalidade que sai do incontinente e vai para o continente. Então, existe algo profundamente que ajuda a organizar todas as suas escolhas. É preciso que esse algo esteja muito bem ordenado, né, muito bem equilibrado. E existe, então, esses vícios, existe o vício que
é predominante em você, e existe um vício que é supracapital, que é aquele vício que é inscrito na natureza humana, que é, por isso dito vício supracapital, que é a soberba, tá? E a raiz última de todos nós, se nós formos procurar lá dentro mesmo, no nosso interior, vai ter um pouco de soberba, porque isso está inscrito em nós, né? Depois do pecado original, que é um desejo de superioridade. Todos nós carregamos um pouquinho de desejo de superioridade, tá? Inscrito em nós, e uma distorção do desejo de perfeição. A gente tem que buscar a perfeição, que é a nossa união com Deus, né? E tudo que tem Deus, né? Na medida correta. Mas existe uma distorção desse desejo de perfeição também inscrito na nossa natureza, junto com esse desejo desordenado de superioridade, porque esse é um vício supracapital, tá? É interessante que você sempre pesquise isso dentro de você. Eu quero que vocês saiam daqui com uma visão, assim, não é preciso que você seja melhor do que os outros, é preciso que você só seja o melhor que você pode ser, sabendo a sua estrutura de funcionamento, sabendo quem você é como ser humano, né? Tudo que está inscrito na sua natureza. Você pode ser bem maior, não no sentido de soberba, como eu acabei de dizer, mas pelo conhecimento que você precisa ter de você mesmo. A gente precisa voltar, porque isso foi escondido, né? Escondido desses tempos, nos últimos séculos aí, escondido de todos nós. Então, para finalizar, o seu problema não é algo... Olhe para o seu problema não como algo pontual, mas como a ponta do iceberg, e vai aprofundando até chegar na estrutura que está errada, moral, espírita, para que você possa realmente resolver o seu problema da base e ser uma pessoa, um ser humano melhor. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, comente aqui e envie esse vídeo para alguém.